Se tudo der certo, se tudo caminhar conforme a programação fala, por volta do fim da tarde, horário de Brasília, por volta das 6, 7 horas, ele começa a assinar os seus primeiros decretos. E aí o mundo vai saber que novo Donald Trump é esse, quais são as suas primeiras marcas deste novo mandato, deste 47º presidente dos Estados Unidos, que toma posse nesta segunda-feira na fria Washington. A CNN apurou que Trump vai afirmar no discurso de posse que ele volta para a Casa Branca confiante e otimista. Ela ainda não participou da nossa cobertura especial, vai participar agora. Priscila Yasbeck, nossa correspondente em Nova York, está lá em Washington com os detalhes sobre o que o republicano deve falar no seu discurso de posse. E se a gente lembra, Priscila, há 8 anos, quando Trump fez o seu primeiro discurso, na primeira vez que ele foi presidente, ele chegou a falar sobre a carnificina americana acabou, pintando um quadro terrivelmente sombrio de como estava o país e como ele ia trazer, digamos, luz e progresso. A ideia agora eu acho que é mais ou menos parecida, né, Priscila? Bom dia. Oi, Márcio, bom dia, Elisa, todos que nos acompanham, um prazer estar com vocês aqui nessa cobertura histórica, agora acompanhada de um solzinho, a gente mostra aqui ó, um pouco para vocês essa vista maravilhosa ali ó, atrás de mim, a Casa Branca, também o monumento a Washington, que é o maior obelisco do mundo, com 169 metros de altura, então um pouco desse clima aqui frio de Washington para vocês. O sol disfarça, mas está muito frio. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Menos 6 graus neste momento. Mas o discurso de Donald Trump, por outro lado, promete ser um discurso quente. Como você disse, Márcio, ele chegou a falar sobre essa carnificina americana no discurso de posse em 2017. Foi um discurso um pouco mais raivoso, digamos assim. Mas agora, pelo que assessores disseram à CNN, algumas fontes que conversaram com a CNN Internacional, o discurso dele deve falar sobre a confiança. Eu vou trazer aqui alguns trechos que eles conseguiram apurar. Ele deve falar sobre uma revolução do bom senso e deve falar que ele vai voltar à presidência confiante e otimista de que o país está no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Ele também vai falar sobre uma maré de mudança que está varrendo o país e ele vai dizer que a mensagem dele aos americanos é que é hora de agirmos mais uma vez com coragem, vigor e a vitalidade da maior civilização da história. Um discurso bem motivacional, como é a característica de Donald Trump. Também assessores disseram que vai ser menos carnificina americana o discurso dessa vez, mas ele vai refletir o quanto que ele está vendo, que ele retorna à presidência mais poderoso agora, inclusive que ele venceu também no voto popular. Um assessor que viu o discurso disse que esse discurso ele tem até um tom unificador, algo que a gente vai conferir, porque Donald Trump fala muito para suas bases e às vezes não tem um discurso considerado muito unificador, e ele também vai falar sobre restaurar a confiança na América e vai falar sobre as ordens executivas que ele vai assinar. Então ele vai falar que no discurso hoje assinarei uma série de ordens executivas históricas e com estas ações iniciaremos a restauração completa da América e a revolução do bom senso. Ele falou que, mais uma vez ele fala, né, então que essa é a hora de agirmos com coragem. Mas também os assessores dizem que ele pode improvisar, também é uma característica de Donald Trump fazer alguns improvisos nesse discurso, mas ele já deve também falar um pouco sobre essas ordens executivas. São essas cerca de 100 ordens que estão previstas. Então, iniciar o seu programa de deportação de imigrantes que estão ilegais aqui no país, também falar sobre aplicação de tarifas sobre importação, aquelas tarifas de 10% a 20% de forma geral para os países, para produtos importados, que pode ser de 25% para Canadá e México, que pode chegar a 60% para a China. Essas são algumas das ideias, e também perdoar os apoiadores que foram processados por invadir o Capitólio. Inclusive já tem uma equipe jurídica preparada para respaldar essas decisões de Donald Trump que podem gerar algum tipo de questionamento. Também vale dizer que ele quer começar a sua presidência com uma demonstração de força, ele quer agir rápido e já mostrar que ele chegou com todas essas ordens e que o seu governo vai ser diferente do governo antecessor de Joe Biden. Se a gente olhar um pouco do que aconteceu e do que ele falou no comício
de ontem na Capital One Arena. Dá pra gente ter alguma ideia também? Ele falou que promete divulgar registros confidenciais de pessoas conectadas aos assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy, também do seu irmão. Também deve falar do TikTok, que, enfim, ele, né, ao longo do dia, que ele já restaurou o funcionamento do TikTok, que vai atrasar a proibição do TikTok, que inclusive já está voltando aos poucos a funcionar. Também deve falar sobre o acordo de cessar-fogo, isso tudo ao longo do dia, não especificamente nesse discurso que vai ser mais focado em confiança, um discurso mais formal, mas depois quando ele falar também sobre ordens executivas e sobre as ações que ele deve tomar para já chegar no cargo, mostrando que ele vai fazer uma gestão diferente de seu antecessor, Joe Biden. Volto com vocês. Priscila Asbeck conversando com a gente com esse baita visual, hein? Aparecendo Casa Branca. Lá atrás a gente tem um local bastante marcante também, que é um obelisco com muitas bandeiras. Tudo aí é muito turístico, viu? E cheio de museus. Só esse detalhe da cultura, hein, Priscila Asbeck?